um livro quando for falar do livro que eu fiz. É mesmo? De como começou esse prazer pela leitura. Isso. Crepúsculo foi, então, ponto inicial, pontapé. Certo. Mas eu ainda tenho muita dificuldade de ler livros cristãos. Não simplesmente pelo fato de ser cristão, mas por causa do tipo de leitura. Porque eu sou uma pessoa que eu perco muito fácil a concentração. Então, se eu tô lendo alguma coisa que não tem uma historinha pra prender a minha mente, e ficar só falando de um assunto, desvia assim rapidinho. Então, recentemente eu li um livro cristão que ele era cheio de exemplos. Tá. Então, ele passava os conceitos. Você lembra o livro, ele não tem traduzido para o Brasil. Tá. Foi lançado recentemente, chama Girl Defined, que é no Ministério de Duas Irmãs do Texas. Muito bom. O texto que eu traduzi essa semana é do blog delas. Ah, que legal. Então, que foi o último que você fez. Quando você se sente a última solteira do mundo? Também. Esse também. E Meu Anel... Não, esse não. Mas esse é A Última Solteira do Mundo. E o que saiu essa semana... Qual é o título? Que foi sobre... eu não lembro o título, mas é pra você que acha que seu valor está em ser boazinha. Ah, verdade. Esse daí também é desse blog. Então, o que eu gosto dos blogs dela, dos textos dela são... E aí você já tá usando a sua formação pra traduzir esses textos. Então, toda a prática que eu tô tendo tá sendo muito... E tá sendo bom porque, como eu tô traduzindo esses textos, a parte da faculdade tem me ajudado também nas matérias, porque é uma forma de praticar. Verdade. Quanto mais você pratica, mais rápido e melhor vai saindo, né? Que legal. Então, uma coisa tá ajudando a outra. Verdade. Mas o que eu gosto desses é porque ele é bem sucinto. Tá. Então, é objetivo, tem bastante exemplo, é fácil. Prende a minha atenção. Então, talvez a dificuldade que, na verdade, nós brasileiros, no geral, né, temos a leitura é muito pequena. Sim. Talvez seja isso também, né? Descobrir qual é o seu tipo, o seu gênero. Exato. Né? E uma coisa que eu acho que eu descobri recentemente são livros que tem uma história de romance, qualquer coisa assim, mas por uma escritora cristã. Tá. Eu li recentemente de uma escritora chamada Francine Rivers, maravilhosa. O mundo precisa de mais 15 Francine. Como que é o nome dela? Fala. Francine Rivers. Bom, depois a gente me ajuda a colocar na legenda. Pode deixar. Francine Rivers, ela escreveu o livro Amor de Redenção, que é uma releitura da história de Oséias. Nossa. Então é uma moça que logo muito novinha foi vendida para prostituição e tudo que ela cresceu sabendo é que ela era um objeto. Nossa. E aí um dia aparece um rapaz cristão e Deus fala pra ele, olha, essa moça que você vai se casar. Ele fala, meu Deus, mas eu acordei até hoje, como assim? Então, a história daquelas assim, eu nunca tinha chorado lendo o livro. Nossa. Eu nunca tinha chorado lendo um livro. E eu já tinha lido vários livros. Sim. Mas nesse livro eu me debulhava. Sério? Me debulhei lendo. Porque é uma coisa muito verdadeira. E você sabe que é assim que Deus age na vida das pessoas. Então, eu acho que eu aprendi muito mais sobre Deus e sobre como Deus gosta das coisas, sobre relacionamento. Sim. E sobre relacionamento entre homem e mulher. E relacionamento entre nós e Deus através desse livro do que simplesmente falar assim, olha só, Deus nos ama assim. Eu acho que você vê o exemplo, você vê a história da pessoa, você entra na história, você se comove, isso faz toda a diferença. Então, essa escritora, ela escreveu esse livro que é releitura de Oséias. Ela escreveu outro que se chama A Ponte de Raven. Tudo em inglês, né? Não, tem em português. Esses dois têm em português. E A Ponte de Raven é a história do filho pródigo. Maravilhoso também. Legal. Tem um que eu acho que você ia gostar também, que é O Legado de uma Mãe, O Legado de uma Filha, que é a história de 3 gerações, da avó, da filha e da neta. Que bacana. E também tem em português. E tem um que eu li que é O Melhor de Todos, que é A Marca do Leão. Esse não tem em português, infelizmente. Você vai traduzir. Precisamos encontrar pessoas para traduzir. Se não for eu, tem que ser outra pessoa. Porque ele conta a história de
logo depois da queda de Jerusalém. Sim. Então é a história de uma menina judia que foi levada para o Império Romano como uma escrava. A família dela toda se dissipou, desapareceu. E ela era mais fraca na fé. Mas é muito interessante ver porque ela é uma judia convertida ao cristianismo. O pai dela foi um dos meninos que Jesus ressuscitou. Olha, na que história. legal. Então você entende, eu consegui entender muito melhor o contexto histórico da Bíblia, do Novo Testamento, por causa disso. Então a gente consegue entender a perseguição de Atos. Então por que Pedro manda carta para as pessoas falando para as pessoas não abrirem mão do evangelho. Mas como que era? A gente não tem noção de como que era o ambiente, como que era a vida dessas pessoas. E o livro te leva... O livro te leva, ele te mostra todo o contexto histórico. É maravilhoso. Eu ainda tô com o último livro pra ler, mesmo? porque eu não quero que a série acabe, mas ele tá lá na estante. E é um livro que precisava vir pro Brasil, mas... A gente tá falando de tradução, e eu lembrei de uma amiga, uma senhora, ela foi no nosso primeiro retiro. Olha só. Você não... Acho que só foi sua mãe. Não foi. E ela até hoje, ela traduz livros. Olha só. E eu tava aqui pensando, você falando, e eu tava aqui pensando nela. Porque, se não me engano, ela já tem seus 70 anos. Olha. Quer ver? Eu vou te mostrar, Dona Elizabeth. E é uma graça de pessoa. E eu tava aqui, olha, quem sabe elas um dia se conheçam. E... Seria muito bom. Não é? Eu vou te apresentar depois. Eu não sei agora se é Elizabeth com Z. Aqui, eu acho que é essa. Olha que graça. Que fofinha. Ela traduz livros. Aqui em Mogi. A gente podia proporcionar um encontro entre vocês. Duas gerações, assim. E ela, depois eu vou te sugerir como amiga. Ela escreve textos assim maravilhosos. Ai, que delícia. E aí depois que você descobriu o seu tipo de leitura preferido, assim, predileto, você começou também a ter a criar a minha própria. Não é? A sua própria leitura. Como é que foi isso? Um dia eu tava na internet e aí eu li uma frase que falava que se você procurou pelo seu livro favorito na sua estante, você não encontrou, é porque significava que você precisava fazer esse livro. Aí eu acho que eu levei isso muito sério. Nossa, que legal! Então, a história surgiu com essa mesma minha prima que emprestou o livro Crepúsculo. Ela gostava de histórias e ela estava fazendo uma pós em pedagogia. E o TCC dela, ela precisava aplicar numa escola a teoria dela, né? Tá. Então era criar RPG com as crianças com o intuito de incentivar a leitura, incentivar a criação de histórias, produção textual. Certo. Muito no quesito sala de aula. Mas eu gostei tanto da ideia que ela e o marido dela falaram, vamos brincar, vamos inventar uma história de RPG. Aí ele sonhou com uma história que acontecia depois de uma destruição, de meteoro, e depois por água. Eu falei, nossa, que legal. E aí ele começou a ir atrás dos planos dele pra vida dele e deixou a história pra mim. Então a princípio eu tinha uma ideia de uma história, mas não sabia pra onde ia, tanto que demorou 4, 5 anos pra eu terminar a história. Nossa. Mas depois eu percebi que se eu tivesse escrevendo alguma coisa, eu coloquei meio que um propósito. Eu falei, Deus, se for pra escrever qualquer história, o objetivo dela não pode simplesmente, olha só, uma história legal de fantasia, uma história de romance. Ela tem que ter algum foco, tem que ter algum objetivo. E talvez algumas pessoas tenham mais dificuldade para perceber Cristo e a história de Cristo numa história de fantasia, mas tá lá. Existe. Então eu digo que é como se fosse uma tentativa de Crônica de Nárnia. Sim, isso que eu ia falar. Tem uma... não necessariamente no quesito dos animais. Sim, e tal. mas tem uma influência. Tem uma influência e de fazer alusão à Bíblia. Então, tem um reino que não sabe mais quem é o rei, eles estão sob uma maldição, ninguém consegue perceber que o que está lá não é o verdadeiro rei. Tem como baixar o livro em PDF, não? O livro ele está disponível no Wattpad. E ele também está disponível para você comprar a cópia física dele. Bacana. Então, depois a gente pode colocar o link. Né? Que bacana. Então surgiu aí, demorou bastante para eu
aprender a escrever, porque uma coisa é você escrever um textinho, uma coisa é você escrever uma história de... E um livro, né? Um livro, né? Então, demorou bastante tempo, procurei várias dicas na internet, e aí que também foi uma dificuldade, porque se eu tivesse, nessa época, eu não tinha lido Francine Rivers, nem sabia que ela existia, mas se eu tivesse lido outros livros cristãos de fantasia, teria me ajudado mais, porque quanto mais você lê, melhor você consegue fazer, você consegue escrever. Mas eu acho que essa falta no mercado cristão de livros simplesmente para você ler e você olha assim, quero passar meu tempo, eu não quero necessariamente estudar. Certo. Quero passar o tempo com uma coisa edificante. Eu acho que é uma coisa que falta ainda. Tá. Então, demorou bastante, teve muita prática. Se você olhar o primeiro capítulo e o último capítulo tá completamente diferente, porque eu mudei bastante, né, no decorrer dos anos. Sim. Mas eu ainda não tive o privilégio de ler o livro. Ainda é um dos meus objetivos. Não tem problema. Mas eu fiquei muito feliz quando você lançou. Eu fiquei também, foi tipo, meu Deus, eu tive um bebê. Com certeza. Uma conquista muito grande, né? Bacana. Existe um ditado que todo mundo tem que escrever um livro, plantar uma árvore. Sim. Tem mais escrever um livro. Tem um filho? Ter um filho, talvez? Acho que sim, né? Já sei mais pra frente. Por enquanto a gente cuida de escrever um livro. E aí você começou a escrever textos também, né? Pro blog. Sim. E você escreveu, até falando sobre essa questão de já escreveu um livro, já plantou uma árvore? Eu acho que já na escola, quando era pequenininha. Aí essa questão do filho, você escreveu foi tradução ou você mesma que escreveu? Qual? O texto falando da solteira. Foi tradução. Foi tradução? Foi desse blog que eu falei que eu gosto. Nossa, muito legal. Eu achei texto, muito legal. Muito legal. Foi engraçado porque eu Você tá como? Você falou que vai fazer 20? Tenho 24. 24, né? As meninas nessa idade já estão ficando desesperadas. Já. Não é? Filha. Meu Deus, não casei com 24. Como se fosse a última coisa a se fazer na vida, né? Sim. Às vezes a gente vê menina de 18 anos. Meu Deus, eu tô ficando pra trás. Pois é. E olha quanta coisa você pôde fazer nesse tempo, né? Sim, com certeza. É uma oportunidade mesmo única que depois... Não volta, né? Exato. Serão outras experiências, né? O casamento vai trazer experiências maravilhosas, mas a solteirice também. Né? Pode ser muito bem aproveitada. Muito bem aproveitada. Um outro texto que eu também gostei muito que você escreveu foi sobre o anel. O anel de papel. O anel de papel. Aqui é o anel de papel. Olha lá, cadê o anel? Aqui. Gente, isso aqui rendeu um texto muito gostoso. Conta pra gente aí, vai. Era uma vez um anel que eu nunca tirava. E eu não tirava não necessariamente porque eu não gosto de ficar sem anel, mas porque quando você passa tanto tempo com o anel, se você tira, você sente um vazio, você sente uma coisa assim, meu Deus, tá faltando uma coisa. E nesse dia, fazia muito tempo que eu tava com o anel e fazia muito tempo que eu não tirava. Quando Esse fez daqui 15? foi o meu anel de 15 anos. E eu tava muito agoniada, eu tava no trabalho, eu tava tendo dificuldade de me concentrar. Olha só. E aí eu tava sem o anel, porque eu esqueci em Guarulhos, eu ia passar a semana inteira sem o anel. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu não consigo, tá me dando agonia. Aí eu fiquei falando pro pessoal do meu trabalho, gente, tá faltando um anel aqui nessa mão, tá me dando muita agonia, tipo, porque eu tenho a mania de ficar fazendo assim, girando, fazendo assim, depois passava a mão várias vezes e não tava. Me dava muita agonia. Muita coisa, né? Assim, foi absurdo. Aí eu tive a brilhante ideia. Peguei um pedacinho de papel e enrolei no dedo. E passou o incômodo. Passou. E eu fiquei, nossa, olha só. Nem percebo mais que eu tô sem anel. Aí fui no banheiro e nem me dei conta. Lavei banheiro e papel. Assim, não, lavei a mão com gosto. Quando foi ver o anel, assim, desmanchando. Ai, meu Deus. Ai, que burra. Mas aí eu fiquei, não acredito. Eu falei, nossa, não acredito que eu, tipo, lavei assim, ó, né? Sem perceber, destruiu o anel, morreu. Aí uma outra senhora que trabalhava comigo, ela ficou tão incomodada de toda hora ficar, gente, meu anel, eu tô sem meu anel. Sim. Então ela falou, só pega esse negócio aqui. E era o elastiquinho. Não era o elástico, era aquele arame de pão. Ah, tá. Aí ela me prestou o arame, aí eu enrolei. E ainda fez Fiz um negocinho assim, olha, gente, tá lindo, tá perfeito meu anel. E
deu pra passar. Passava a mão, sentia, não tava mais sentindo Sim, aquele vazio no aquele dedo. incômodo. Aí, só que de tanto ficar mexendo, a borrachinha escapou e aí o ferrinho começou a pinicar muito e machucou meu dedo. E saiu sangue. Oh, meu Deus! Aí eu tirei aquilo, eu falei, gente, é ruim com, ruim sem, o que eu faço? Aí eu falei assim, gente, eu tô sentindo um vazio assim no meu dedo. Aí eu parei, gente, será que é assim que as pessoas se sentem? Porque eu cresci num lar cristão. Sim. Então, e eu aceitei Jesus muito novinha, então eu sempre tive essa ideia, tipo, Deus tá aqui, eu acredito em Deus. Já tenho tudo que já preciso, tinha, exato. Né? Não tem... Aí eu falei, gente, será que é assim que as pessoas se sentem? Uma pessoa que vive sentindo um vazio dentro dela? Será que é assim? Sim. E ela tenta preencher com outras coisas. E ela tenta, e às vezes até parece, momentaneamente parece até que passa. Que conseguiu, né? Mas aí depois aquilo começa a machucar ou se destrói. É de papel. É de papel, você vai, molha, já acabou. Verdade. Então, eu fiquei... E aí você colocou Jesus na história. Coloquei, eu falei, eu achei fantástico. Eu preciso escrever um texto falando sobre isso. E eu acho que é um dos meus textos favoritos, porque nossa, eu achei muito legal. Aquele momento assim que deu um estalo, eu falei, eu preciso começar a escrever. Eu preciso. Aí eu cheguei no trabalho, deu uma folguinha, comecei a escrever. Que legal. E é um dos meus favoritos mesmo, porque... E é gostoso de ler. É gostoso. E foi gostoso escrever também, porque eu falei, cara, então é assim que as pessoas se sentem. Então, é uma sensação muito ruim, é um vazio, é uma coisa assim muito estranha. Sem Jesus é exatamente assim, né? E eu falei, gente, olha só. É fantástico. Eu achei muito legal. Eu admiro muito essa forma leve de escrever e esses estalos que dá assim. Eu vejo muito isso no pastor também, Alexandre. Eu falo pra ele, mas você tem que escrever seu livro, você tem que escrever. Ele ainda não escreveu. Não escreveu, É um recado, pastor. Recadinho, fica a dica. Mas saber colocar isso, né, num texto. Assim, organizar de uma forma lógica. Exato. Acho muito bacana. É bem difícil. Mas é muito legal porque esse semestre a gente tá vendo na faculdade produção de textos. E apesar de ser produção de texto em língua inglesa, a teoria a gente consegue aplicar de qualquer forma. Então, aprender a fazer um roteirinho antes, conseguir organizar os parágrafos e tal, isso tem me ajudado muito também. A sua mãe tá amando, né? Nossa. Professora de português. Aí você realizou agora. Revisa esse texto aqui pra mim. É bem gostoso. Bacana. E aí, depois dessa experiência que você teve de fazer o intercâmbio, foi estudar depois o CLD. Depois você não voltou pra casa. Eu fiquei um pouco tempo. Mas eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Como assim? O professor da faculdade não usa a Bíblia na sala? Porque no CLD era, vamos orar pra começar a aula. Então, cadê sua Bíblia? Você não tá começando a passar sua Bíblia na aula. Então era uma coisa muito comum. E aí eu acho que a gente passa tanto tempo lá. A gente fala que a gente fica na bolha, né? Sim. A gente passa tanto tempo na bolha e quando a gente vê o mundo real, a gente... Opa, peraí, o que tá acontecendo? E sabe aquele pensamento assim, pensa nas coisas do alto? Sim. Eu acho que minha cabeça tava no alto demais, sabe? Tava, né? Então, a gente queria... Parecia que nada na vida fazia sentido, tudo na vida era inútil. Era essa sensação que eu tinha. Então, eu lembro, me corrija se eu estiver enganada, mas eu lembro que você... Não sei em que período, mas você queria fazer um curso ainda maior lá, de 4 anos, não era isso? Sim, foi antes de decidir ir pro... Foi um conflito que teve aí. Eu queria continuar com o teológico ministerial, que era mais 2 anos. Tá. Lá no Palavra da Vida, só que o preço estava muito caro e minha mãe ficou... Qual foi o papel da sua mãe nesse momento? Minha mãe ficou, você quer mesmo fazer isso ou você quer ficar lá porque lá é confortável? Tá realmente, né? Na zona de conforto. Exato, porque era muito mais confortável ficar lá, porque é muito fácil ser crente no meio de crente. Sim. E é muito mais confortável e é muito mais gostoso. Você não precisa lidar com um chefe chato. Você tem uma pessoa na sua faculdade que tá agindo de jeito errado, você não pode simplesmente falar, então, é assim que a Bíblia fala. Não é assim. Você não pode exortar a pessoa e falar e exigir dela um comportamento de um cristão, sendo que a pessoa não tá nem aí com nada. Exato. Então, eu acho que esse choque da realidade foi muito duro pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a sensação de que eu ainda não estava preparada para atuar na minha igreja
da forma como eu poderia. Sim. Foi tanto que eu falei que no CLD foi muito importante pra mim a questão acadêmica, mas a prática ainda de ministério ainda tava meio cru. Porque eu não me desenvolvi tanto, eu não fui... não saí muito da minha zona de conforto. Certo. Aí que na Hungria foi pauleira. E aí quando você teve que tomar essa decisão entre fazer um curso secular, né? Ou fazer... Eu cheguei a me matricular, comecei a fazer letras. Foi, verdade. Comecei a fazer letras, mas não era tradução, era letras licenciatura. Tá. Comecei a fazer, mas eu falei, gente, isso não tá certo, sabe? Não tava fluindo o negócio. E eu falei, não quero estar aqui, não quero. Aí fez um semestre? Não cheguei a terminar o semestre, porque foi aí que eu decidi ir pra Hungria. E foi muito interessante, porque minha mãe tem essa tipo, minha filha é única e tal. Quando eu sugeri Hungria... Uau! E ela começou... Não, vai pra Atibaia mesmo. Não! Quando eu sugeri Hungria, e ela começou... Eu só falei, mãe, tô pensando em ir pra Hungria. Ela, tá bom, depois a gente conversa. E aí ela começou sozinha a pesquisar as coisas, começou a mandar foto, olha só que bonito, olha só no inverno isso, olha só como fica bonito no outono, olha, Hungria tem isso, Hungria tem aquilo, olha só, em São Paulo tem um restaurante húngaro. Eu falei, mas então é pra ir mesmo, é porque se ela já aceitou, então é porque, né, o negócio vai. Eu acho que foi meio que a confirmação que eu tinha, que se minha mãe começou a falar e a pensar a coisa e não foi muito relutante a isso. Sim. Aí eu percebi que as coisas estavam fluindo, né? Exato. Que legal. Então foi bem gostoso nesse sentido. E aí quando você voltou, já em seguida... Quando eu voltei, foi muito interessante porque eu fiz um estágio. Quando a gente termina, lá no da Hungria, quando a gente termina, a gente precisa fazer um estágio em alguma Palavra da Vida. Tá. Em algum acampamento pra gente fazer estágio de aconselhamento. Não, obrigada. A gente fazer estágio de aconselhamento. E eu tava meio assim, né, sem saber pra onde ia. Eu sabia que eu ia pra Portugal depois de um mês, porque lá eles estavam pedindo os alunos brasileiros pra irem lá pra ajudar, ainda mais pela facilidade da língua e tal. Mas eu tinha aí 1 mês e meio quase até ir pra Portugal. Eu falei, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Pra onde eu vou? E aí que eu comecei a pegar amizade com uma moça, que o pai dela é missionário do Palavra da Vida, mas da Polônia. Tá. E ela falou, olha, a gente tem o Palavra da Vida, a gente tem um acampamento, você pode ir lá, tem casa, tem comida, você pode ir de carro com a gente. E foi uma experiência muito boa. Nossa, muito. Polônia. Foi... Eu nunca ia imaginar, tipo, fiquei em Polônia. Pois mas foi muito bom, porque lá eu fui muito desafiada. E eu tava meio que sozinha, eu que precisava fazer as coisas. E tinha toda a barreira da língua, e eu adorei. Porque eu já gostava, né, de russo. E aí eu percebi que era parecido com russo. Você tava fazendo aula, não tava? Eu fiz, antes de ir pro CLD, eu fiz curso. Nossa, eu lembro. Sim, a doida das línguas, né? Mas... e lá eu gostei muito, então eu gostava de estar conversando com as meninas. E lá, o ministério deles com adolescentes é muito forte. Legal. Então, a moça que foi com a gente, o nome dela é Ela. Ela é uma ruiva? Não, é uma loira. De cabelo bem loiro, comprido. Parecendo uma princesa. Ela veio. Não veio ao Brasil? Não. Me confundi, então. Ela tem uma paixão muito grande pelo ministério dela, pelas meninas com quem ela trabalha, e ela se dedica, assim, a vida dela é dedicada a essas meninas. E eu peguei muito gosto, e até hoje eu converso com uma delas, que ficou no meu quarto lá no Palavra da Vida Hungria, ou Polônia, e era uma menina na época ela tava com 14 anos, mais ou menos, e eu tava muito empolgada pra poder trabalhar com elas. E tipo, por exemplo, ela tinha um complexo que ela não gostava de tirar foto sorrindo porque ela usava aparelho. E eu conversei bastante com ela. Eu falei, Cláudia, você é tão bonita, ninguém precisa ficar se importando com o seu aparelho. Sim. Mostra o seu sorriso, que é muito mais bonito e tal. Se você tá com o aparelho, significa que seu dente vai ficar perfeito. Então não tem por que você ficar escondendo. Legal. Então eu conversava bastante assim com ela.
ainda converso bastante. E ela fica, olha que legal. Isso aqui. Mas foi muito gostoso. E quando eu voltei, eu vi que tinha muitas meninas lá na minha igreja, que elas estavam assim meio perdidas, não tinha uma liderança de jovens, não tinha um trabalho específico com elas. Aí eu comecei a trabalhar bastante com elas, consegui caminhar um pouco. Foi aí que a gente até fez chamar a Débora pra ela ir pro CLD. Aí ela foi no ano passado pro CLD e tem sido muito bom. Que bacana. E tem dado bastante fruto. Eu acho que as meninas conseguiram se desenvolver mais. Eu também consegui ter os meus erros, os meus acertos pra aprender como lidar com elas, qual é o melhor jeito de trabalhar. E eu acho que é uma coisa muito forte em mim, trabalhar com as meninas. Tá, você descobriu o seu... Eu descobri meio qual era, o que eu gostava mesmo. Não necessariamente só no sentido Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Sim. Mas também, assim... Vida, né? Vida. Então, tinha... Compartilhar a vida. Exato, eu comprei, sei lá, tinha uma... Questão do discipulado. Exato. Né? Então, até em coisas assim, muito bobinhas, assim, um dia eu vou lavar seu cabelo, eu vou finalizar o seu cabelo porque você tem cachos bonitos. E eu vou fazer uns cachos legais no seu cabelo. Até, vamos fazer trança, vou te ensinar a fazer uma maquiagem, fazer uma unha. Exato. Então, essas coisas. E a gente vive num tempo que a feminilidade precisa ser... Precisa né? ser muito trabalhada. Estimulada, né? E eu acho que ajuda também a desenvolver uma amizade legal, né? Porque se eu tô envolvida na vida delas, elas estão envolvidas na minha vida, a gente vai ter mais liberdade de falar uma com a outra, de conseguir ajudar. E a gente não ajuda só nas coisas, só na Bíblia, só tô tendo dificuldade de fazer meu devocional. Não, mas tipo, olha, tô querendo aprender a fazer cookies, me ensina a fazer cookies. Verdade. Uma coisa forma assim, prática, uma forma mais prática e conviver. Exato. Bacana. Então, e aí você tá investindo nisso aí. Estamos tentando, estamos na luta. Que bom. E aí, eu lembro que todos vocês, né, eram membros, congregavam juntas e tal. Aí o papai foi pra igreja. Progresso, né? Jardim Progresso. Aí você ficou também naquele dilema, né? Vou, não vou. E foi, né? Foi a melhor coisa, né? Você com descobriu certeza. também. Eu acho que também participar do ministério dele era o que ele gostaria que também que eu fizesse, né? Não ia fazer sentido a família estar meio que dividida. Verdade. Então, por mais que a princípio foi bastante sofrido, eu tava muito relutante, e as meninas, o pessoal de lá, não as meninas, mas a igreja também tava relutante, e a gente tava meio assim, mas graças a Deus deu tudo certo. Que bom, fico feliz. E tem uma dica aí para os filhos de pastores, assim? Olha só. Aprendeu alguma coisa com tudo isso? Aprendi, rapaz. Rapaz, conta pra gente. Não, mas é muito importante a gente lembrar. Eu acho que entra também bastante nesse texto que saiu essa semana, que fala que o nosso valor não tá pelo fato da gente ser boazinha. Porque eu fui essa menina boazinha. Eu não ficava saindo quando eu era adolescente. Não dei trabalho para os meus pais, não tive minha fase rebelde, então é muito natural a gente achar que só porque a gente está na igreja, a gente sempre foi boazinha, a gente nunca fez nada assim, a gente somos tão pecadoras assim, não somos tão pecadoras assim. Então é muito comum a gente cair nessa, principalmente, independente de ser filha de pastor ou não. É muito comum a gente acabar se escorando na fé dos nossos pais e achar que porque a gente é boazinha, então logo a gente é melhor do que qualquer outra pessoa. E isso não é verdade. Então, todos nós carecemos, né, da graça, exato. Da misericórdia. E Deus já usou bastante situações assim pra perceber que tipo, não existe um monstrinho dentro de mim. Sim. E esse monstrinho precisa ser domado, por mais que às vezes ele não se demonstre de uma maneira muito aberta, ele tá lá. Mas existe. Né? Então, nossa tendência ao pecado. Exatamente. Então, é sempre se lembrar que é muito importante a gente buscar ter as nossas próprias convicções. Pra ninguém falar assim, por que você é crente? Porque meu pai é crente. Não, isso é uma pergunta muito vaga. Sim. Uma resposta muito vaga e... Cada um precisa ter a sua experiência, cada um precisa ter sua experiência. Então, seu testemunho de fé, né? Eu falo bastante que antes dessas experiências, eu conhecia Deus e ouvi falar. Sim. Aí depois... eu vi pelos meus próprios olhos. E aí foi tipo...
Fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Que legal. Então, esqueci o que eu ia falar. Eu não sei o que você ia falar, mas a gente tá falando de como você descobriu a sua fé, né? Isso. Então, é muito importante essa questão também de você se deixar permitir ter outros tipos de experiências. Porque, às vezes, se eu fosse seguir exatamente aquilo que eu havia planejado, eu não sei onde eu estaria e eu também teria perdido muita oportunidade. Sim. Então, ir pro CLD não foi uma coisa que eu queria. Mas eu sabia que... Só um pouquinho. Tá. Pra gente finalizar agora, né? Porque senão vai ficar... Gigante. E olha que ainda tem papo se deixar aí. Sim. Que legal. Tem muita coisa. Bom, falamos do prazer que você, mais do que eu até, já autora, gente, coisa linda. Falamos de livros, falamos de chá, de amizade, né? De pessoas que já contribuíram aí para o seu crescimento, né? Que foram entrando aí na sua vida. E agora eu queria que você deixasse algumas dicas aí também de leitura, para que a gente possa também ter esse prazer aí. Certo. Mostre aí. Esse aqui é o meu livro. Oh, que lindo, gente. Que eu confeccionei. Olha que charme. Então, depois que eu terminei... O Florescer do Fogo, Exato. Camila Bastos. Que lindo, parabéns. E eu imprimi, costurei, colei, fiz a capa, você fiz fez tudo. Tá meio assim, porque foi eu que fiz. Lindo, mas é um filho, né? Como você disse. Que legal, parabéns. Muito obrigada. O que... Eu trouxe esse. O Leão. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, do C.S. Lewis. Esse daqui foi o que minha mãe leu comigo. Tem aquela letrinha bem criança. Que legal. Que ela leu comigo e enquanto eu tentava dormir. Sim. Antes de dormir, na verdade. A importância da leitura, então, né? Desde pequeno. E depois que eu peguei o gosto pela leitura, eu reli Crônicas de Nárnia. Aí, ano passado, eu reli de novo. E aí, eu fiz questão de ler quando chegou nesse volume, porque eu tenho um volume único. Quando chegou nesse, eu fiz questão de ler esse daqui. Tá. Porque era o que eu tinha em casa. Ele tem as ilustrações legal. Originais. Olha e é muito gostoso. É muito bom. Bacana. Esse daqui, ele não é um livro cristão, infelizmente. Mas esse livro foi o Coração de Tinta, da Cornélia Funke. E esse foi o livro que me fez querer escrever também história. É mesmo? Porque ele fala de é uma história de um pai e de uma filha. E o pai, ele tem o poder, quando ele lê em voz alta, ele traz os personagens pro mundo real. Sério? Legal. E o universo que é criado nesse livro é muito bonito. E ele é o tipo de livro que você se delicia, porque parece que tem um ritmo, parece que tudo rima. Sim. E até mesmo em português, porque o livro foi escrito em alemão. Mas até em português é uma coisa muito gostosa. Coração de Tinta. Coração de Tinta. E ele é um livro que ele é muito gostoso de você ler, porque você sabe que não vai ter uma coisa assim que vai contra os seus princípios, porque é uma história de um pai com a filha e eles estão correndo atrás procurando saber o que aconteceu com a mãe, que a mãe desapareceu. E tem até o filme, que é muito diferente, mas tudo bem, a gente aceita esse fato. Mas esse livro é... Eu vejo pelo vídeo, toda vez que ele lê um livro e sai um filme, ele fala, o que fizeram? Mas eles gostam de destruir só pra gente ficar reclamando. Mas ele é... um dos meus livros, ele é um dos meus livros favoritos da vida e foi por causa dele, além do trabalho que a minha prima teve de me incentivar. Sim. Mas ele, falei, tipo, nossa, eu quero escrever um livro tão bonito quanto esse. Que legal. E criar um mundo só meu, um mundo fantástico só meu, e é muito gostoso, vale muito a pena. Bacana. O outro que eu trouxe, ele é meio, né, ele é novo, que é a Agatha Christie. E foi muito interessante porque eu tinha um bloqueio com livros. E minha mãe sempre falava, quando eu era muito nova também eu gostava de ler Agatha Christie porque era muito gostoso. E eu falava, é policial, eu não gosto de ler livros assim. Na verdade, na época eu não gostava de ler nada, né? Então, eu inventava desculpa. E ano passado eu ganhei um Vale Cultura da Saraiva. Sim. E
comprei um livro, faltava pra completar, eu comprei esse. E eu li esse daqui essa semana e é muito bom. É muito bom. E é aquele tipo de livro que é gostoso de ler, porque é gostoso de ler. E uma coisa que eu sempre... É muito bom e te deixa intrigado. E ele não é aquele negócio nojento, sangrento. Sim. Não, é super, super tranquilo. Mas o que eu gostei é como o detetive, ele analisa as pessoas, ele para pra pensar, ele